Bom dia, apaixonados por futebol. Quem mais está animado para mais uma aventura emocionante aqui no React Futebol Real Madrid? Eu sei que estou. Preparem-se para mergulhar de cabeça nas emoções do jogo, porque hoje promete ser uma montanha-russa de sensações. Então, peguem suas camisetas do Real, preparem suas vozes para torcer e venham com a gente. A ironia de Ancelotti após o título da Liga: não jogamos muito bem. Do puro de Carlo Ancelotti em 2022 a celebração nas redes em 2024. Se na última Liga o Madrid foi a Cibeles comemorar o título 4 dias antes do jogo de volta das semifinais contra o City, e o técnico posou fumando com os mais jovens, desta vez, também 4 dias antes da decisão contra o Bayern, o clube optou pela moderação, já que o laço não dependia totalmente da vitória sobre o Cádiz. Reunidos todos os jogadores no camarote das famílias para acompanhar o desfecho de Girona-Barcelona, a alegria foi transmitida ao mundo ao estilo do século XXI, por meio de caracteres, fotos, vídeos e emoticons. O mais sutil, claro, foi o de Toni Kroos, que lançou ao ciberespaço um par de olhos com o quarto gol de Michel. Dentro, é claro, não faltaram danças, incluindo Ancelotti, segundo as imagens postadas pelos jogadores e familiares. A visita à estátua será depois das semifinais da Champions. Neste domingo, treinamento às 11 horas. Gostaríamos de estar com a torcida, mas entenda que temos um desafio muito importante na quarta-feira e queremos nos preparar bem, desculpou-se o treinador branco. Vamos celebrar a Liga no próximo fim de semana. Agora é importante conter a emoção, porque quarta-feira é muito importante, insistiu Ancelotti na Real Madrid Televisão, destacando pouco ego e o bom ambiente da equipe rumo a um troféu que, segundo ele, teve seu momento mais decisivo no gol de Bellingham no clássico do Bernabéu, que ampliou a distância para 11 pontos. A tarde foi estranha em Chamartín. Foi preciso retroceder até 1967, segundo apontou o estatístico Mr. Chip, para encontrar um alerão branco indiferido, quando venceu o Córdoba e teve que esperar 4 horas pela derrota do Barça em Gran Canaria. Desta vez, a singularidade se resumiu ao que aconteceu na sala de imprensa pouco depois das 18h30. Justo quando Ancelotti apareceu, o Barça adiou o título com o gol de Christensen, e no momento de responder a segunda pergunta, Doubik empatou, o que deu novamente a liga aos merengues. 2 horas antes de Girona carimbar as estatísticas, o discurso de Carleto não parou de apelar para a quarta-feira. Uma e outra vez. De qualquer forma, sua aparição, entre os gols de Montilivi, teve um tom de balanço da temporada na Liga. E com espaço para ironia. Fizemos tão bem que não há muitos pontos negativos. Mas há alguns. Não jogamos muito bem. Marcamos apenas 100 gols, 112 em todas as competições, mas não jogamos muito bem. Então, repito, fale-me sobre o mar, marinheiro, acrescentou o italiano, recorrendo a um ditado que já havia usado 2 semanas atrás para responder às críticas sobre o jogo defensivo da equipe contra o City. As lesões no início nos ajudaram a entender que não era um problema de individualidades, mas de trabalho coletivo. A temporada começou mal para os merengues com as lesões nos ligamentos cruzados de Courtois e Militão em agosto. No entanto, isso foi, segundo Ancelotti, a chave para o título. Da necessidade, virtude. Colocamos uma peça importante quando começamos a defender com compromisso coletivo, explicou o italiano. O grande esforço foi dos atacantes, mais do que dos defensores. As lesões no início nos ajudaram a entender que não era um problema de individualidades, mas de trabalho coletivo, avaliou após outro jogo com um gol invicto. Em sua opinião, foi o ano da continuidade, exatamente a palavra que ele usou na temporada passada no Camp Nou para explicar por que sua equipe havia ficado para trás na disputa. Desta vez, foi o Madrid em ritmo de cruzeiro que, como sobremesa, comemorou a Liga na volta de Courtois. A sessão vespertina começou com uma ovação ao belga, que voltou 335 dias depois, e se desbloqueou com uma jogada sua. Ele mesmo lembrou, como de costume. Uma bela vitória que começa com aquela defesa contra Chris Ramos e com 0-0. Daí saiu 1-0, advertiu. Logo após o intervalo, Militão perdeu a bola e deixou o atacante visitante de frente para o gol, que o encolheu.
O estádio acordou da sonolência e, 2 minutos depois, Brahim fez o 1-0. Não joguei uma partida 11 contra 11 em 9 meses. Li bem o espaço no mano a mano, não esqueci. Nos passes longos, sim, você tem que se acostumar um pouco, detalhou. No início, com a lesão no ligamento cruzado, pensei que a temporada estava perdida, mas me senti muito bem. E veio a questão do menisco em março, e aí pensei novamente que tinha acabado. Mas estou bem e aqui caso precisem de mim, indicou. No mínimo, terá minutos na liga, anunciou Ancelotti. E já com a coroa no bolso. Uma liga que, segundo Vinícius, fala da nova era do Madrid, dos seus jovens. Ele escreveu isso quando um usuário lembrou os títulos dos jogadores mais jovens do elenco. Uma expressão, a de nova era, idêntica à que o barcelonista Araújo pronunciou quando venceu a Supercopa de 2023 dos merengues. Sem Cibeles, foram as comemorações nas redes. Xavi, há erros que não correspondem ao nível deste clube. Com o 4-2 de Porto, Xavi ficou petrificado, de braços caídos, olhando atônito como sua equipe desabava como um castelo de cartas. O normal é que Porto controle, mas ele se atreve com aquela voleio. Eles têm a confiança nas alturas, explicou o técnico. O oposto do seu Barça, tão fácil de ser derrubado. Estou muito triste e decepcionado. É o resumo da temporada, amaldiçoou de terraça, convencido de que sua equipe fez araquiri novamente. Nos últimos 20 minutos, não estivemos ao nível dos jogadores do Barcelona, foi categórico. Os 2 jogos do Madrid e do Girona são um espelho. Precisamos mudar muito para competir no próximo ano. Xavi atribuiu a erros individuais a perda de um jogo que estava ganhando por 1-2. A verdade é que perdemos o controle por erros flagrantes. Isso aconteceu durante toda a temporada. Falamos sobre isso e continua acontecendo. Neste nível, isso é presentear o adversário com a vitória, garantiu o treinador, irritado com a fragilidade nas 2 áreas. A falta de eficácia nos mata toda a temporada. Poderíamos ter feito 1-3. E depois da nossa tivemos erros flagrantes que não correspondem a este nível de jogadores e de clube, insistiu. Os 2 últimos gols são por não orientar bem os desarmes, analisou. A história se repete. Para Xavi, toda a temporada é um ciclo. É um espelho dos 2 jogos do Madrid e dos 2 do Girona. Perdemos mesmo sendo superiores. Também contra o PSG. Assim, é muito difícil. Precisamos mudar muito para competir no próximo ano, disparou. São erros que falamos e continuam acontecendo. Neste nível, isso é presentear o adversário com a vitória. Erros e mais erros. Equívocos por toda parte. Essas falhas, na sua opinião, são fruto da juventude e da imaturidade. Suponho que seja pela idade, que somos uma equipe muito jovem, e vamos aprender. Os jogadores precisam falhar para melhorar. Porque senão será impossível, acrescentou, antes de apontar que os primeiros 65 minutos foram fantásticos, brilhantes para mim. Isso significa, segundo ele, que a mensagem está sendo passada no vestiário porque na primeira hora todos sabiam o que deveriam fazer. Por fim, Xavi parabenizou o campeão. Parabéns ao Real Madrid, são os que fizeram mais pontos e justos vencedores. Mas prometeu voltar para a guerra. A nossa torcida, digo que vamos nos esforçar ao máximo para voltar a ganhar títulos. Quero estender meu mais sincero agradecimento a todos vocês que nos acompanham fielmente aqui no React Futebol Real Madrid. Sua presença faz toda a diferença e nos motiva a continuar buscando a excelência em cada vídeo que produzimos. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem seu like nos vídeos para nos ajudar a crescer ainda mais. Obrigado!